Oi gente, tudo bom? Eu sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic e hoje é 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Em homenagem a esse dia, a gente vai fazer o Aerolistas número 6, falando de 5 grandes bandas que foram influenciadas pelo Aerosmith. Good evening, people. Welcome to the show. Got something here I want you all to know. A primeira banda da nossa lista é o Mötley Crüe. Eles foram formados em 1981 em Los Angeles e já venderam mais de 80 milhões de cópias no mundo inteiro. É uma banda de hard rock de grande sucesso e que, como toda aquela cena de hard dos anos 80, principalmente de LA, bebeu na fonte do Aerosmith. E é uma coisa que o Nick Sixx sempre falou muito, que o Aerosmith e o Kiss eram as principais bandas da vida dele. Ele sempre ressalta muito essa importância que o Aerosmith teve na formação musical dele e como sua principal influência na música. O Mick Mars, guitarrista, por exemplo, ele fala que o Aerosmith e os Stones eram as principais referências para todo mundo e que eles não seriam diferentes. Tommy Lee, baterista, diz sobre a importância do Aerosmith, que era uma das bandas favoritas da vida dele. Uma curiosidade entre as duas bandas é que Dude Looks Like a Lady é inspirada no Vince Neil. O Desmond Child, o outro compositor dessa música, estava num bar, viu o Vince, pensou que era uma garota bonita, viu que não era, falou pro Steven que o cara parecia uma garota. E aí o Steven falou, isso é um título de um hit. E o Dude era pelo fato também deles falarem muito essa gíria, dude, né? Falar cara toda hora. Juntou tudo isso e acabou gerando um grande hit para Aerosmith, o primeiro grande hit da volta da banda. O Mötley Crüe abriu todos os shows da turnê de 2006, a Root of All Evil. Ela foi entre setembro até dezembro de 2006 e o Nick Sixx chegou a participar tocando baixo em Helter Skelter, em um show em Vancouver, no dia 13 de dezembro de 2006. A gente vê como o Nick gosta muito do Aerosmith mesmo, ele chegou a escrever o prefácio do livro do Joey Kramer, o Hit Hard. A segunda banda da nossa lista é o Skid Row. A banda foi formada em 1986 em Nova Jersey e já vendeu mais de 25 milhões de cópias pelo mundo. Em 2015 lançou um cover de Rats in the Cellar e o Sebastian Bach chegou a gravar um cover de Back in the Saddle com participação do Axl Rose em 2010. O Skid Row foi banda de abertura do Aerosmith durante a turnê do Pump. Entre dezembro de 89 e março de 1990, uma das pernas americanas dessa turnê, o Skid Row fez a abertura de mais de 50 shows. Em 2013, o Sebastian Bach deu uma declaração sobre o encontro que ele teve com o Steven em Sydney, na Austrália, em que ele contava sobre o prazer de reencontrar o Steven, que era um amigo de longa data, e falando para o Steven que agora ele também estava sóbrio. A terceira banda da nossa lista é o Metallica. Banda de thrash metal formada em 1981 em Los Angeles. E embora seja um som muito mais agressivo do que o do Aerosmith, ainda assim mostra a influência que o Aerosmith tem nas bandas de rock and roll nos Estados Unidos em geral. Em 1993 saiu uma caixa ao vivo do Metallica chamada Live Sheet. Numa parte do show em San Diego, o James chega a tocar um riff de Walk This Way, mas não termina a música. A banda participou no MTV Icon da Aerosmith em 2002, dando um depoimento. Foram apenas o James, o Kirk e o Lars. O James tinha acabado de sair da reabilitação e eles dão um depoimento muito legal sobre a banda. O Lars fala de um amigo dele que estava morrendo e que era super fã da Aerosmith. E o Lars pediu
para o Steven conversar com esse amigo, dar um telefonema. E o Steven ligou, o Steven é um cara sensacional, foi muito gentil com um amigo do Lars, passou várias horas conversando. Poucos dias depois, esse rapaz morreu, mas o Lars se dizia eternamente grato pela atitude do Steven de dar essa força no final da vida de um amigo dele. O James fala sobre ele se imaginar quando era criança tendo no seu quarto uma imagem do Steven e do Joe juntos, e que ele não sabia o que era mais legal, se era tocar guitarra ou se era cantar numa banda de rock and roll. E aí ele decidiu fazer os dois. Então por isso ele tocava guitarra e cantava. Metallica já abriu alguns shows da Aerosmith. No Iowa Jam, em 1986, era uma das bandas de abertura. E depois, na turnê do Pump, em junho de 1990, eles fizeram a abertura de mais 3 shows da Aerosmith. Mas é uma banda que é gigantesca, são super amigos da Aerosmith, até tem uma foto recente do Steven com o Kirk, e que sempre paga tributo à importância da banda, o som deles. Quarta banda da nossa lista é o Nirvana. Formado em 1987 em Aberdeen e que já vendeu mais de 75 milhões de cópias pelo mundo. Uma banda que é grunge, não é do mesmo som da Aerosmith, mas que o Kurt declarava que gostava bastante do som da Aerosmith. And I've hardly ever enjoyed watching an arena rock show. I think I've only seen a few of them. I really liked Aerosmith when I saw them about 10 years ago, and that was a really big show. But that's just because I like the band so much, and I was real familiar with the songs and everything. But I would have rather seen them in a club, or a theater of a few thousand people, for sure. Embora criticasse as letras machistas da banda. Ele reclamava que o Aerosmith e o Led Zeppelin tinham letras que só falavam sobre sexo e sobre os seus paus, e que ele começou a se incomodar com isso quando ele foi para o colégio, embora gostasse muito das músicas. Apesar dessa crítica que ele fez ao Aerosmith e ao Led Zeppelin, ele chegou a fazer uma música chamada Aero Zeppelin, que era um tributo a essas duas bandas. Essa música saiu na coletânea de B-Sides chamada Incesticide em 1992. Em seus diários, o Kurt Cobain, em uma das suas listas de discos favoritos, ele incluiu o álbum Rocks. Em 1993, o Kurt foi assistir com a Courtney Love um show da Aerosmith em Seattle. E a Courtney conta que o Steven ainda tentou conversar com o Kurt sobre sobriedade, mas o Kurt não deu muita bola não. Oficialmente o Nirvana nunca chegou a fazer um cover da Aerosmith, mas o Chris e o Dave, um show no Hollywood Rock de 1993 no Rio de Janeiro, fizeram uma jam de Sweet Emotion antes da banda tocar Dive. Alguns meses depois de Polly, o Chris, vendo as luzes do estádio em que eles estavam tocando, falou que se lembrou de Dream On e começa a cantar um trecho da música. Os versos iniciais o Kurt canta junto, mas acaba por aí. You're supposed to say the lighters for Dream On. Every time that I look in the mirror, all these lies in my face get clearer. Next to a face mirror. A quinta e última banda da nossa lista é talvez a principal influenciada pelo Aerosmith, o Guns N' Roses. O Guns N' Roses eu costumo brincar que o Appetite for Destruction é o Rocks com laque e roupas dos anos 80. O Guns N' Roses, no começo, eles têm muito daquele espírito selvagem, e isso se coloca no som do Aerosmith dos anos 70. Eu vejo muito paralelo entre as duas bandas nessa época. Eles foram formados em 1985 em Los Angeles também, e já venderam mais de 100 milhões de cópias pelo mundo todo. Eles mesmos contam em entrevistas, livros, o quão o Aerosmith é importante para a formação musical deles. O Slash, por exemplo,
ele conta uma história que hoje é clássica, sobre quando ele tinha 14 anos de idade, foi na casa de uma garota que ele estava tentando ficar, mas quando ela colocou o Rocks, ele esqueceu da garota e ficou só ouvindo aquele álbum. Ele falava que aquilo mudou a vida dele. Ele disse que nessa época virou um grande fã da Aerosmith e em 1978 ele foi vê-los pela primeira vez. Era um show com a abertura do Van Halen e o Slash conta que o Van Halen foi muito melhor que o Aerosmith, que o Aerosmith você não conseguia simplesmente entender nada do som, que estava tudo embolado e que a banda estava muito chapada. Mas não demoraria muito para a banda dele ser a banda de abertura da Aerosmith. Em 1988, na perna final da Permanent Vacation Tour, o Guns N' Roses abriu os shows da Aerosmith. Era um encontro de gerações, era praticamente a passagem de bastão, muito embora o Aerosmith continuou fazendo um grande sucesso comercial depois disso. O Guns N' Roses fez o cover de Mama King pro EP Live Like a Suicide. Esse cover hoje é um clássico, a ponto de muita gente, inclusive, a pensar que a música é do Guns N' Roses, mas é uma música da Aerosmith e que o Guns N' Roses fez um ótimo cover e que vira e mexe eles ainda tocam essa música ao vivo. No último show da turnê do Permanent Vacation, o Axl e o Slash participaram tocando Mama King. No Pacific Coast Amphitheatre, em Costa Mesa, no dia 15 de setembro de 1988. E tivemos várias ocasiões em que eles trocaram favores de participações no palco. Depois disso, Steven e o Joe participaram em Paris, em 1992, dia 6 de junho, de um show que ia ser transmitido para o mundo inteiro, em que o Guns N' Roses convidou vários amigos e o Steven e o Joe tocaram Mama King e Train Kept A-Rollin'. O Matt Sorum, baterista do Guns N' Roses, que entrou no lugar do Steve Adler, o baterista original, ele tocou em Atlantic City em dezembro de 2005 no More No More. Na época ele estava no Velvet Revolver e o Velvet tinha acabado de fazer um cover dessa música. 3 de dezembro de 2012, em Los Angeles, o Izzy Stradlin tocou guitarra em Mama King. E por fim, teve mais 2 participações do Slash em shows da Aerosmith. O primeiro em 8 de abril de 2014, no show que estava anunciando a turnê Let It Rock Rule, no Whiskey Go Go em Los Angeles. A banda tocou nesse espaço menor, num clube, sem o Brad, mas o Slash participou de Mama King e Train Kept A-Rollin'. No final de Mama King, o Joe puxou o riff de Welcome to the Jungle e o Steven cantou alguns versos. Welcome to the jungle, depois disso, em setembro de 2014, o Slash fez mais uma participação tocando Mama King, como presente de aniversário para o Joe Perry em Detroit, um show que foi inclusive transmitido no Yahoo. Que eu falei só de 5 bandas que foram influenciadas pelo Aerosmith, mas a gente sabe, tem muitas mais. Então deixem aqui outras bandas que vocês se lembrem que tem alguma relação com o Aerosmith, um tipo de influência, algum tipo de história. Já que o Aerosmith, sendo a principal banda americana de rock and roll, eles têm uma influência gigantesca nessa cena toda. Todo mundo que cresceu nos anos 70 tem muita coisa boa para falar deles. Se vocês lembrarem de mais alguns, comentem aqui embaixo, tá bom? Então, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, espalhem pelos grupos de Aerosmith que vocês conhecem por aí, tá bom? E se cuidem e até mais.